Demon Slayer é um anime ruim? Como eu prometi no meu último vídeo de Mushoku, vamos falar sobre caçadores de demônios. Eu sempre tive muito medo de fazer um vídeo de Demon Slayer, já que, como eu sempre falo, eu prezo por ser imparcial nos meus vídeos. Mesmo tendo minha opinião envolvida, eu não gosto de simplesmente fazer um vídeo trucidando um anime que eu não gosto. E desculpa, mas diferente de outros animes que eu já fiz vídeo como o Jujutsu, Mushoku, Boku no Hero, eu genuinamente acho Demon Slayer muito ruim. Então esse vídeo vai ser um desafio, onde depois de analisar um anime inteiro, eu vou explicar como Kimetsu no Yaiba, um anime medíocre, salvou a indústria dos animes, a mudando completamente. Então, seja bem-vindo ao especial Demon Slayer, a genérica obra que salvou a indústria dos animes. Mas como sempre, vamos pelo começo. Kimetsu tem um início até que bem simples. Tanjiro, o prota, um dia voltando para sua casa, encontra toda a sua família torcendo pro Vasco no chão. Depois de Muzan, o rei Oni, entrar na sua casa exterminando todo mundo, sobrando apenas a sua irmã mais nova, Nezuko, que foi transformada em um Oni pelo próprio Muzan. Agora, sem família, Tanjiro vai atrás de se transformar num caçador de Onis, os famosos Demon Slayers, atrás de achar uma forma de curar sua irmã. Sinceramente, esse começo que dá mais ou menos metade da primeira temporada não é ruim, é um belo nota 6. Mas eu tenho as minhas críticas, entre aspas. Primeiramente, eu acho o começo meio forçado, tipo, não tem nenhuma construção emocional em volta da família do Tanjiro, tanto que você, super fã de Kimetsu, provavelmente nem lembra o nome deles. A autora nitidamente só colocou o Tanjiro tendo 7 irmãos pra tentar deixar a cena mais pesada e tal, mas se ela tivesse, por exemplo, dado um tempo no começo de um EP pra mostrar o Tanjiro tendo um momento com um dos irmãos, com certeza a cena teria muito mais impacto do que você ver um monte de figurante morto na tela. Segundo, um dos pontos muito positivos que a galera comenta do começo de Demon Slayer é o tal arco de treinamento dinâmico, onde em vez de fazer um arco gigante de treinamento e enrolação, a autora faz algo menor, e é algo realmente legal, mas eu acho que o caso do Tanjiro é rápido até demais. Pra quem não sabe, o arco inicial de treinamento do Tanjiro para virar um caçador de Onis demora só um episódio, onde tem um time skip de mais ou menos um ano, e aí eu já acho muito rápido. Por exemplo, a autora não explica nada sobre os poderes. O Tanjiro fala, eu preciso aprender a respiração da água, aí passa 3 minutos e aparece ele falando, nossa, que bom que eu sei a respiração. Não tem nenhuma explicação de nada. Tipo, a função desses arcos iniciais nos animes é o autor explicar pro prota enquanto explica pro público como funciona o sistema de poderes do universo, e em Kimetsu não tem isso. Só mais pra frente, lá no final da temporada, que tem um outro mini arco de treino em que tem uma explicação real de como os poderes funcionam, algo que eu particularmente não gosto. Em que, diferente desse mini arco, em Demon Slayer tem sim um arco que funciona. Lá na última temporada, antes do arco final, tem uma season inteira do anime dedicada pro treino antes deles lutarem contra o boss final, e esse eu realmente gostei. Inclusive vou falar do anime, porque no mangá eu também achei meio ruim, ok? Voltando. No arco do treinamento dos Hashiras, o penúltimo arco do anime, é um arco de treino que eu gostei. O anime desenvolve bem os personagens que a gente ainda não conhecia, como a maioria dos Hashiras, e até demonstra o estilo de protagonista que o Tanjiro é. Pra quem não sabe, como eu comentei no meu vídeo sobre o Luffy, que tá aí na descrição, o Tanjiro é um prota do mesmo estilo do Luffy, o tal protagonista que não muda. Esse tipo de prota, ele já tem uma base montada no universo, sendo emocionalmente já desenvolvido desde o começo da história. O Tanjiro no anime não tem praticamente nenhum momento de desenvolvimento psicológico, apenas físico ficando mais forte. Protagonistas desse estilo tem a função de desenvolver a história, algo que o Tanjiro faz sim muito bem. Dá pra ver isso, por exemplo, no próprio arco de treino dos Hashiras. O Tanjiro é um dos caçadores não Hashiras mais fortes, e quando todos os seus aliados estão perdendo as esperanças no treino, achando ser algo impossível, o Tanjiro se coloca na frente, encorajando aqueles à sua volta. Ele ajuda o desenvolvimento de todos os personagens, onde até mesmo os Hashiras, que deveriam ensiná-lo, acabam sendo desenvolvidos pelo prota. O Tokito, graças ao Tanjiro, consegue interagir mais com seus aprendizes. O Tomioka é forçado a deixar de ser um antissocial para ajudar no treino, e principalmente o seu grupo principal, que a gente vai comentar daqui a pouco. Ele é o típico protagonista herói, que mesmo sendo extremamente burro, eu rachei muito na cena onde ele vê praticamente a versão mais velha dele na frente dele, com os brincos, o cabelo e até a cicatriz na cara, e ele não tem nenhuma dúvida sobre aquela porcaria de boneco. Ele continua sendo muito puro, em que um ponto que eu gosto muito em Kimetsu é o diálogo pós-luta do Tanjiro com Oni. Pra quem não sabe, quando um humano vira Oni, ele acaba perdendo as memórias da sua vida, e quando ele perde a cabeça e começa a se integrar, nesses últimos segundos, eles acabam lembrando de tudo. E eu acho muito legal e bonito o final onde o Tanjiro conversa com os demônios, e faz eles se arrependerem dos seus atos nos últimos segundos, os levando pra luz. Eu acho bem bonito e um ponto bem positivo da obra que dá muitos
pontos positivos pro prota. Ah, e é até engraçado que o Tanjiro é tão puro que a alma dele é literalmente a opening de Tokugou. Agora voltando, eu queria falar de um dos pontos mais polêmicos de Kimetsu, o grupo do protagonista. Zenitsu, Inosuke e Nezuko são, sem ofensas, muito ruins. Começando pelo Zenitsu, que é o tipo uma fusão das piores partes do Soap e do Sanji juntos. Uma dica pra quem escreve história: é muito difícil fazer um personagem covarde que seja bom. Personagens como o Soap, eles ficam numa linha muito pequena entre o divertido e o irritante, sendo bem difícil escrever um bom personagem nesse estilo. E a autora de Demon Slayer nitidamente fracassou miseravelmente fazendo Zenitsu. Um gado e covarde, simplesmente a pior combinação possível. Geralmente quando os autores vão apresentar um personagem, eles tentam nos primeiros segundos passar uma ideia inicial da base de como ele é, com alguma fala, gesto, movimento ou até com o design dele. E a apresentação do Zenitsu é muito mal feita, mostrando como ele é um gado, inconveniente, irritante e principalmente insuportável. Depois temos a Nezuko, que ela é tipo aqueles pets que tem em todo o filme da Walt Disney pra vender boneco. Sabe aquele bichinho pequeno que não fala, geralmente sendo fofo e seguindo o protagonista? Essa é a Nezuko, o cachorrinho do Tanjiro. E por último, a gente tem o Inosuke, que é só chato. Sinceramente, na primeira vez que eu vi eles, não tinha odiado tanto, até que eu entendi o que salvava os personagens: a dublagem. Os dubladores de Kimetsu, principalmente de Inosuke, fazem mágica. Eu sinceramente não consigo ver Demon Slayer sem a dublagem, que os personagens ficam muito ruins e praticamente todas as piadas perdem a graça. Inclusive, o vídeo sobre dublagem em animes é um dos próximos a sair aqui no canal, então se inscreve e deixa o like, please. Eu nunca entendi essa jogada da autora de criar um grupo com 3 alívios cômicos. Eu acho que não funciona e fica até meio irritante de assistir, mas né, minha opinião. Onde desculpa, mas eu vou ter que continuar criticando a fórmula narrativa que Demon Slayer usa, principalmente nas suas lutas. Demon Slayer não é o tipo de anime que nas lutas é focado em coreografia ou nos movimentos, e sim, é como One Piece, é mais um show visual, brilhos e explosões se existimos na tela. E isso não é um problema, mas a forma que as lutas são executadas, isso sim é ruim. Primeiro, o uso dos flashbacks. Pra quem assistiu pelo menos até a 3ª temporada já deve ter percebido esse padrão nas lutas, mas geralmente em vez de desenvolver os personagens antes para que quando eles estejam em risco de vida a gente se importe criando um laço emocional com eles, é ridículo como toda vez que um personagem vai ir de Vasco, do nada começa um flashback mostrando como ele era triste e se ferrou muito. Aí quando acaba o flashback ele desvia do golpe letal. E é até engraçado o quão frequente é isso no anime. E o outro problema, que são os monólogos infinitos nas lutas. Sério, parece até que a luta é o Tanjiro falando com ele mesmo, enquanto ele só fica desviando até achar uma abertura para dar um hit kill no inimigo. Os monólogos das lutas de Demon Slayer são tipo: eu preciso achar a linha de abertura! Olha, a linha de abertura! Eu alcancei a linha de abertura! Agora eu vou usar a 4ª forma! Eu preciso respirar e me concentrar para usar a 4ª forma! É isso! 4ª forma! Aí tem um flashback da história triste do vilão e bum, o Tanjiro erra e o vilão ativa a sua forma de vilão super poderoso final, onde ele fica invencível. Eu sei que o Tanjiro é o tal escolhido, reencarnação da marca do caçador mais forte e tal, mas tem muita coisa que fica muito mal explicado no anime, tendo muito furo. Tipo, o fato da Nezuko sobreviver ao sol não tem nenhuma explicação no anime. E outras coisas que são essenciais na base da história que ficam em aberto, o que me incomoda muito. Isso é extremamente chato e maçante na minha opinião. E eu sinceramente só finalizei o mangá pra fazer esse vídeo aqui, porque eu já teria dropado o mangá, que a gente vai falar mais pra frente, já que sim, tem um motivo pro mangá ser tão medíocre. Mas antes de entrar no mangá e nos bastidores por trás do anime, vamos falar do arco final de Demon Slayer, o Castelo Infinito. Inclusive, só avisando pra quem não leu o mangá, vai ter spoiler de praticamente todo o arco final de Kimetsu, então veja com a sua conta e risco. E agora sim, bora lá. O final de Kimetsu no Yaiba é mais um dos tais animes com finais ruins, e o de Demon Slayer, na minha opinião, é ruim pelo mesmo motivo que o final de Naruto é ruim. O vilão final, Muzan Kibutsuchi, um dos piores
piores bosses finais que eu já vi, um design de Michael Jackson muito ruim, uma forma final totalmente desinteressante, poderes extremamente preguiçosos e o principal, que o rei demônio imortal com mais de 1000 anos de conhecimento é extremamente burro na história. Sinceramente, sem dar muito contexto, o Muzan e a sua burrice são um dos principais motivos dele ter sido derrotado. Ele primeiro dá o Oni que faz a Tamayo conseguir fazer o veneno que nerfa muito ele, inclusive esse veneno aí é uma das maiores conveniências de roteiro de todos os tempos, tá? Ele tem umas 12 precauções que caso o Muzan tente fazer alguma coisa, ativa alguma função extra do veneno que impede ele de fazer. É ridículo o quão overpower é esse veneno, tá? Segundo, é o quão injustas são as lutas. O Muzan consegue colocar todo mundo na sua expansão de domínio, que é o castelo infinito que ele controla. E em vez de colocar as luas em 1x1 pra lutar, geralmente o Muzan joga uns 2, 3 Hashiras pra lutar contra cada lua ao mesmo tempo. Tem uma hora que eles conseguem dominar o castelo, e o Kokushibo, o Lua Superior 1, que inclusive é um vilão muito mais interessante que o Muzan, tá tendo que lutar 1x8 ou 10, se eu não me engano. E mesmo assim ele só perde porque ele desiste da luta, mostrando que se o Muzan tivesse colocado todos os luas com ele, ou pelo menos feito duplas com elas, ele teria ganhado muito fácil dos Hashiras, o que pra mim não faz o menor sentido, fazendo Kimetsu ter um final terrível, onde o Muzan é derrotado pela sua própria burrice virando um bebezão gigante. E mesmo tendo cenas legais como a luta do Doma e da Shinobu, o Sanemi implorando pro irmão dele no EDF, ou o passado da casa que é o meu favorito, não faz o final melhorar muito. Mas agora finalmente vamos responder por que Demon Slayer é ruim e como isso salvou a indústria dos animes. Porque sim, mesmo tendo todos esses problemas na história que eu comentei, tem uma causa maior por trás de tudo isso. Pra quem não sabe, o mangá de Kimetsu não era tão famoso antes do anime, vendendo de 20 a 30 mil cópias, o que é muito pouco pro mangá da Shonen Jump. Pra você ter uma noção, Hoka, o anime que eu comentei no meu vídeo de animes injustamente esquecidos, tinha uma quantia de vendas praticamente igual a de Demon Slayer, e por conta disso, a Shonen Jump foi falar com a autora pedindo pra que ela acelerasse o final do mangá, tendo a fatídica cena do Muzan matando todos os luas inferiores, todos aqueles personagens que se você for ver na wiki de Kimetsu no Yaiba, tem nomes, poderes e se eu não me engano até flashbacks confirmados. A história seria muito maior e bem mais envolvida, mas como o final do mangá teve que ser acelerado, acabou que tudo foi cortado, até que eles decidiram fazer um anime pra ver se as vendas aumentavam, e por conta da animação e da famosa pandemia que tava tendo na época, do nada Demon Slayer explodiu e se tornou um grande sucesso. Tá, mas como ele salvou a indústria dos animes? Bem, quando um anime faz sucesso no nível de Demon Slayer, geralmente as empresas tentam estudar e entender por que ele foi tão bem. Para adaptar mangás tem coisas parecidas, como foi o trio de protas com uma menina e 2 meninos, onde um é alegre e o outro é meio emo, criado pelo Naruto, que depois disso um monte de anime shonen começou a ter. Ou mais atualmente Mashle, que por causa da abertura que fez o anime ficar muito famoso, as empresas começaram a investir mais na open nos animes. E no caso de Kimetsu é até muito interessante. Quando foram estudar a obra de Kimetsu no Yaiba, perceberam que não tinha nada de diferente das outras. Uma obra com um prota clichê, uma narrativa simples, designs que mesmo chamativos eram normais, vilões simples, não tinha nada em Demon Slayer que realmente justificasse seu sucesso. Até que eles perceberam uma coisa: gente, e se de repente o anime só fez muito sucesso porque a gente fez ele bem feito? Você tem um ponto. E é assim que Demon Slayer salvou a indústria. Os produtores simplesmente perceberam que se eles fizessem um anime bem feito, não importa algum famoso fosse o mangá, ele sim poderia fazer sucesso. O que foi confirmado que foi graças a Demon Slayer que animes como Jujutsu, Chainsaw Man, One Piece e até animes mais recentes e desconhecidos como Kaju no Eight ou Historia vieram com animações tão boas. Quem diria que não fazer um anime com a bunda faria ele ser um sucesso, não é mesmo? Então, concluindo é isso, Demon Slayer não é um dos meus animes preferidos definitivamente. Tem sim muitos problemas, mas tá longe de ser ruim. E graças a ele é que a maioria dos animes estão vindo com uma animação tão boa. Agradeçam a Demon Slayer. Comenta aí a sua opinião sobre Kimetsu que eu adoraria ler. E caso tenha gostado da minha análise, que tal ver o meu especial Mushoku Tensei com a participação do meu mano Cal que tá aí na tela, onde eu decido de uma vez por todas se Mushoku é ou não é ruim. Muito obrigado e bye!